aquele escândalo lá daquela informação do ministro Recupero vazou, o senhor estava viajando, o senhor estava no Rio Grande do Sul, né? Exatamente, Aí o presidente Itamar, desesperado, ligou para o senhor, Fernando Henrique, o que eu faço? Pedro Malan ou Baixa, né? Mas ele Então, o senhor já estava assim, com uma solução e falou assim, não deixe criar vácuo, né? Isso aí. Até porque... Aí ele colocou o Ciro. Exatamente, Ciro Gomes Ciro acabou Gomes. entrando, né? Que foi naquele momento ajudou. Naquele momento foi. E ali foi tremendo, porque o Recupero disse uma coisa, assim, não sabia que estava ligado a coisa, o Recupero é um jeito ético. Ético. Corretíssimo. Deve ter sofrido muito com isso coitado, aí. porque foi, o que ele disse? Não, a gente só vai falar o que é bom, o que é de ruim a gente esconde, porque eu tenho que fazer tudo para ganhar a eleição. O que é bom a gente fatura, né? Ele falou e não é o estilo dele. Não é o estilo. Ele tinha dado muitas entrevistas, estava esgotado e tal, e falou isso. Bom, caiu, né? Pagou um certo preço. Hoje todo mundo sabe que ele é um homem, não só ajudou muito... Não, íntegro, né? Íntegro, passou, a consolidação passou. Foi o momento. A consolidar o real foi o momento. Mas então é isso, ela ajuda, atrapalha e depende do desempenho lá. Isso. Bom, presidente, nós demos uma interrompida aqui. O senhor considera o horário eleitoral de propaganda gratuita um instrumento adequado de difusão das campanhas eleitorais? Olha, até certo ponto, porque eles são tão deturpados que hoje o candidato não fala quase nada. Tudo que fala é pura propaganda. Então, não é educativo. Você não vê o confronto efetivo de ideias. Inicialmente, até o Mário Covas tinha feito uma proposta lá no Congresso, que eu achei correto. Quer dizer, deixa a pessoa falar sozinha, deixa o candidato falar, ou deixa haver debate entre os candidatos. Mas isso não pode, que no meio de comunicação moderna não é assim e tal. Enfim, nós passamos a entrar na marquetagem. Eu tenho para mim que hoje está um pouco esgotado. Na maquiagem do candidato. Na maquiagem do candidato e tal. Eu acho que está um pouco esgotado. Eu disse outro dia para o Serra, na verdade, que se eu fosse candidato agora, eu faria uma outra coisa. Eu chamaria o pessoal muito jovem para fazer os flashes de campanha com essas técnicas modernas, gráficas e tal, e eu sozinho para a televisão, na minha hora de falar, sem nada, nem mesmo maquiagem, e fala, para contrastar. Tem uma montagem, olha, não é isso, eu sou verdadeiro, né? Porque a sensação que você tem hoje, vendo isso, ninguém mais ouve programa de partido, nem eu, não consigo. Você já sabe o que vai acontecer. Né? Então tem que mudar isso aí. Chegou um momento que precisa ter uma outra... Na opinião do senhor, o senhor acha que... Eu acho. Então eu acho que esse horário gratuito foi muito tem que ser melhor deturpado. Aproveitado hoje. Tem que ser melhor aproveitado. Tá. O senhor considera que os governantes, candidatos e partidos políticos dão pouca importância à comunicação? Será que o improviso vence o planejamento estratégico? Eu acho que sim, dá um pouco, mas é errado. Eu vejo o caso atual, o governo Lula dá importância, né? E tem resultado. No meu governo a importância foi muito menor. O pessoal tinha prurido não gastar recursos, não gastar dinheiro com coisa. Eu acho que foi erro nosso, não foi? Eu acho que hoje, a sociedade de massa, é importante que os governos, dentro do limite da decência, não extravasem, como eu acho que estão extravasando agora, mas dentro do limite da decência, comunique. Você não tem outro jeito, você tem que explicar o que você está fazendo, né? Agora, não é propaganda, é comunicação. Né? Eu acho que é necessário. Eu falei atrás lá do jingle cantado pelo Dominguinhos, tem uma pergunta aqui. O senhor acha que jingles, slogans, ajudam a fixar a imagem, marca de um candidato? Claro. Quem criou seus slogans e jingles já está respondido, né, que nós já conversamos. Presidente, qual a sua opinião sobre as pesquisas de intenção de votos que precedem os períodos eleitorais? Elas ajudam, induzem o leitor indeciso? Olha, isso é controverso. Eu acho que as pesquisas vão continuar existindo, porque as pessoas querem saber. No mundo atual, isso é inevitável. Segundo, eu não sei se elas induzem, podem em certos momentos, né? Mas, como você tem uma pluralidade de pesquisa, uma anula a outra, se for para induzir, né? E você pode ver o seguinte, antes do período, no final da campanha, antes de afunilar, cada empresa dá um resultado um pouco disparatado. Você pode achar até que por trás disso tem o interesse do candidato ou do partido, porque depende do modo como você faz a pergunta, vem a resposta. Depende da ordem como você põe a pergunta. Quem é sociólogo sabe disso. Então, né, não há uma objetividade no sentido absoluto, né? Mas quando você vai se aproximando do dia da eleição, como as empresas querem manter o seu prestígio,
elas começam também a buscar um pouco mais de objetividade nas formulações. Elas afinam mais a técnica. Ou então, algumas organizações independentes que têm e que as pesquisas são mais confiáveis, porque não são só para ganhar dinheiro, né? E mesmo que são para ganhar dinheiro, no final elas acabam dando um resultado. Antecipar, é verdade, mas o mundo todo hoje é feito assim. Você quer saber o que vai acontecer daqui a... Como é que você faz o cálculo hoje de juros? Eu antecipo o que vai acontecer. Então, eu acho que é remar contra a maré. Eu não sou contrário a que se deixe livre a pesquisa. É só para nossa reflexão aqui, na pergunta e na sua resposta, eu lembrei, numa das edições de 94, um artigo de Marcos Sá Correia, sim, que ele fala que o maior inimigo do candidato é o próprio eleitor. Até porque na última hora, então ele faz um comparativo que o senhor começou com os 15% e o Lula começou com os 40%, né? E que o eleitor, na hora, no último momento, ele recebeu, ele mesmo, com toda a carga de propaganda de marketing em cima dele, na hora ele fez a opção para eleger o senhor. Achei interessante esse comparativo o título é O Inimigo é o próprio eleitor. Veja, acontece o seguinte, eu não acho que o eleitor vote independentemente da sua sensibilidade e do seu interesse. Ele pode ter uma sensibilidade embotada, ele pode não ter muita clareza do seu interesse, mas alguma coisa ele tem. Quer dizer, eu acho que, como eu sou democrata, eu acho que tem que entender. Se a maioria votou, você tem que respeitar por alguma razão. Se você perdeu, você tem que ver por que você perdeu. Certamente não é porque o outro ganhou, é porque você perdeu. Não é? Exato. Então tem que analisar com jeito e tem que ter a humildade para entender isso aí. Quer dizer, que o eleitor vai decidir. Ele é independente. Agora, vamos pegar um exemplo atual. Você tem a Bolsa Família. Bem, essas bolsas começaram no meu tempo, a Bolsa Educação, nós demos 5 milhões e meio de bolsa, agora tem 11, e aumentou o volume de recursos, tudo ótimo. Bom, eu não usei política... Que espalhou para os estados, porque eu lembro quando o Marconi Perillo estava no governo... Ele foi quem primeiro Ele foi fez. O primeiro que Goiás implantou a bolsa. Em Goiás, a ideia de fazer o cartão veio de Goiás. Exato. Ele me falou, eu achei boa, fizemos o cartão. Exatamente, foi o próprio Marconi Perillo que chamava-se Bolsa Escola. Fizemos o cartão e entregava à mãe, a chefe de família. Isso veio de Goiás. A ideia de Bolsa Escola vem de Campinas, do Magalhães Teixeira, do Cristóvão, lá em Brasília. Mas a materialização dessa forma foi de Goiás. E nós fizemos, generalizamos. Bom, mas não usei eleitoralmente, que era a questão da ideia de cidadania, né? Muito mais do que de assistência. Muito bem, agora isso toma um outro caráter. Aumentou e não sei o quê, não tem tanto controle sobre se vai para a escola ou não vai, tudo bem. Vai ter efeito eleitoral? É possível que sim, é inegável que pode ter. É decisivo? Eu duvido, depende das circunstâncias. As pessoas fazem uma análise mecânica. Como deu para não sei 11 milhões de famílias, você multiplica por 3 eleitores, já está assegurado não sei quantos milhões de votos. É ilusão. Quer dizer, o eleitor na hora H, ele vai olhar, se ele tiver medo, o próximo que vem aí vai tomar o meu, aí eu não voto. Mas se ele confiar que não vai tomar, ele não vai votar só por isso, né? E se votar por isso, do ponto de vista dele, tem uma razão objetiva para votar. O outro lado tem que achar outras razões objetivas que compensem essa, para despertar um horizonte de futuro, né? Exato. Então, eu acho que depende, tudo é dinâmico na política. Presidente, nós já falamos atrás do Nizam Guanais, que é um gênio, próprias palavras do senhor. Além do Nizam, a pergunta é a seguinte: qual a sua opinião? O senhor considera os profissionais de propaganda e marketing no Brasil, marketing político no país, bem preparados? Além do Nizam, que o senhor trabalhou com ele? Eu trabalhei com o Nizam. Com o Duda Mendonça, eu só tive uma pequena experiência no parlamentarismo. Santa Rita, o senhor teve alguma experiência com ele? Também. Não, né? Teve, né? Também. Olha, eles são preparados. Eu não tenho dúvida que eles são preparados. Eu acho que a nossa publicidade, a nossa propaganda de produtos é muito boa. O Kuntes também, né? Também. Uma pessoa bem preparada, livros escritos. Né? É muito boa, eles têm um bom nível. A nossa televisão é boa. Eu ando pelo mundo afora, eu ligo a televisão, raras são boas. Do tipo que no Brasil tem, é difícil. Não tem. Tem, mas é entre as melhores. Nós temos profissionais altamente qualificados para fazer pesquisa, para fazer propaganda, para tudo. Eu acho até que a classe chamada assim, política, é mais atrasada, percebe menos. Não acompanha o ritmo. Não acompanha o ritmo dos profissionais de marketing. Eu acho.
Eu gostaria que o senhor, dentro do possível, conte-nos algumas histórias dos bastidores das eleições que disputou, que foram bem aproveitadas na área de comunicação e propaganda política. O senhor, por exemplo, adorou subir num jegue, comer buchada de bode, ou ter sua cadeira na prefeitura detetizada pelo ex-prefeito Jânio Quadros, que foi muito interessante isso aí. São coisas assim pitorescas, né, vamos dizer assim, que realmente marcaram época, né? Vamos começar por aí. Vamos então pelo... o senhor quer pelo jegue aí, no caso? Não, pelo Jânio, vamos lá. Pelo Jânio Quadros. Como eu já disse aqui, o Jânio foi o primeiro grande comunicador de massa. Quando ele se elegeu prefeito, a primeira coisa que ele fez foi pegar umas chuteiras, botar um prego e pendurar as chuteiras. Para dizer, olha, agora eu não vou ser mais nada, não vou ser candidato a mais nada. Né? Bom, o negócio da cadeira que ele explorou, que ele desinfetou, foi o seguinte. Era muito difícil a eleição, estava muito próximo, eu e o Jânio. Nas pesquisas de Boca Juniors, eu ganhei. E nas prévias eu ganhava. Nas prévias o senhor ganhava. Então, a Veja que foi fazer uma matéria, e ela tinha que fazer comigo e com o Jânio, que não sabia quem ia ganhar. E como a eleição era domingo e a matéria tinha que sair em seguida, tinha que fazer previamente. Então, a combinação é que faríamos uma matéria para ser publicada no caso de eu ganhar. Bom, e eu hoje não faria isso, porque foi ingenuidade concordar, né? Não pela Veja, que foi correto, mas quando eu estava fazendo a pose, sentar na cadeira para a Veja, um fotógrafo, acho que é da Folha, do Estado, não me lembro, acho que foi da Folha, clicou. Foi da Folha. Clicou e publicou, né? Como quem diz, olha, aí caímos na traição da semiótica. Exatamente, está sentando na cadeira antes da hora. Teve efeito sobre a eleição? Nenhum, porque você saiu no dia da eleição, isso é onda depois, é mais para ridicularizar o candidato do que para dar uma explicação, né? A verdadeira explicação é isso que eu estou dando aqui, quer dizer, na verdade foi ingenuidade, portanto eu merecia perder, né? O candidato não tem o direito de ser ingênuo. Eu fui de topar e não tomar os cuidados para evitar que houvesse um furo da matéria. Mas não foi isso que o resultado da eleição não foi em função disso. Bom, agora com relação à questão do jegue e da buchada, é curioso isso aí. Isso foi o seguinte, estava lá em Alagoas, o Teotônio, que aliás esteve ontem comigo, a família dele é parentada da minha lá em Alagoas, pelo lado materno, tem um lado lá em Alagoas, e eu gosto muito do Teotônio, nós estávamos fazendo campanha lá em Belmiro Gouveia. E havia, numa certa altura, havia uma cavalhada para se encontrar conosco. E o Teotônio veio com um cavalo, que é de chapéu de couro e tal. E montou na hora. E tinha um cavalo, digo, deixa que eu vou montar. Bom, eles ficaram assustadíssimos, o Teotônio inclusive. Vai cair do cavalo e tal. Bem, acontece que eu sei montar cavalo, né? E a pessoa sempre imaginou, professor, não sei o quê, de São Paulo, não monta cavalo. Eu sei, meu pai é oficial de cavalaria, eu sei montar cavalo, né? Bom, eu monto mal, mas eu sei montar, não caio do cavalo, ou só quando ele me derruba, o que não é difícil. Mas, então eu pulei no cavalo e montei e entrei junto com a cavalhada. Não era jegue, era cavalo. Aqui no sul deram a interpretação de jegue. Era um cavalo normal. Mas na foto não mostrava, não era um jegue, não? Nada disso, era um cavalo. Era um cavalo. Era um cavalo. E foi bom, porque aquilo não foi espontâneo. Mas foi bom que aproximou. Lógico. Do público. É um sinal importante. Bom, buchada. Buchada foi também interessante, porque eu fui a uma Petrolina, e lá tem a família Coelho, Nilo Coelho, que foi presidente do Senado, os Coelhos todos, Zé Coelho e tal. E fomos lá. E ficamos 2 dias, coisa assim, uma certa noite nós íamos fazer um pequeno comício na casa de uma pessoa aparentada dos Coelhos, mas não na cidade, no campo. Uma casa, tinha ali um bairrozinho e tal, comício bastante, pouca gente e tal, e um jantar magnífico feito pela família lá. Mas não era uma casa de luxo nem coisa nenhuma. E na hora do jantar todo mundo estava, inclusive o pessoal do repórter, sabe? Era o Teles Faria, que era o repórter lá que estava presente, o óculos e tal, e veio a buchada. Eu estava comendo a buchada. E ele disse, mas o senhor está comendo buchada, não sei o quê, gosta disso e tal? Eu digo, olha aqui, vocês estão com preconceito. Porque eu morei muitos anos na França, isso lá se chama tripe à la mode de Caen. É uma tripa que eles fazem lá e todo mundo vai comer nos postos de gasolina lá, de caminhoneiro. E eu gostava muito disso aí. Eu gosto de buchada.
Bom, mas isso apareceu, foi buchada, como se fosse... Mas foi bom, popularizou. Foi ótimo. Só que eu gosto de buchada. O intelectual foi sendo desfeito em termos né? Deu certo, né? Agora, isso quando eu fui candidato, eu acho que é prefeito, ou senador a primeira vez, não me lembro, começaram também a me ridicularizar, porque disse que eu ia para as padarias, que você vai à padaria, está em campanha na periferia, e comia sonho. Que eu ia ter dor de barriga, não sei o quê. E que é muito gostoso, né? Eu adoro sonho, eu sempre comi Também sonho gosto. em padaria, né? Então, mas eles fazem uma imagem de você que não corresponde ao que você é. Quando você atua como você é, eles dizem, está vendo? Está fazendo demagogia. Não, simplesmente é o... Mas atinge aquele que está esperando uma mensagem sincera de comportamento, né? Mas foi sincero, não foi um ato deliberado com antecipação, não foi demagogia. Foi um gesto normal que foi usado. O Globo publicou na primeira página, eu montado num jegue, né? Eu digo, mas vocês pensam o quê? Que cavalo é como em Roma, eu em Citatus, eu vou nomear senador. No Senado não entra cavalo, mas no campo anda cavalo. É verdade. Presidente, o senhor tem guardado aqui no Instituto Fernando Henrique Cardoso, ou em outro lugar, materiais impressos, fotos, áudio, vídeo dessas campanhas. Esse material pode ser disponibilizado para pesquisas acadêmicas? Pode. Está aqui, no subsolo. Está aqui no subsolo. Nós temos dois. Aqui nós estamos no 6º andar. A gente fez muito trabalho. Está no fim já. Quando quiser, pode refazer. Tá. Voltando à pergunta, presidente, o senhor tem guardado aqui no Instituto Fernando Henrique todo o material, fotos, né, artigos, todo o material de áudio e vídeo das campanhas que o senhor participou como presidente. Esse material está disponível para pesquisas acadêmicas? Está sim, ele está aqui, guardado aqui e disponível, e uma parte já começa a estar na internet. Isso é fácil de acessar, você vai lá para o... já está digitalizado? Tá. Vai para o site do Instituto, depois você tem um portal específico que dá acesso ao acervo, você se qualifica e tem acesso ao acervo. Então você já pode ver lá. E eu acho que é importante... Cria uma senha, né? Cria uma senha e você tem acesso. Então isso vai ser disponibilizado sim. Já está, em parte, vai aumentar muito a disponibilidade. Uma vez eu fui a Austin, nos Estados Unidos, no Texas, tem uma universidade importante lá, e fui fazer umas conferências, e lá eles fizeram uma exposição de material de campanha meu. Você viu o que é a organização? Eu não sabia que tinha, na Universidade de Austin, nos Estados Unidos, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem menos cuidado com essas coisas, mas é importante ter, não só da minha campanha, das campanhas em geral, né? Eu espero que os outros também... Por isso que o nosso mestrado em comunicação na Metodista é o único no Brasil que está fazendo um resgate da história dos presidentes. Inclusive, esse meu material, quando ficar pronto, eu defender a dissertação agora em fevereiro, vou trazer uma cópia para deixar aqui arquivado. É muito bom isso. Tá ok? Presidente, o senhor considera as campanhas eleitorais realizadas no país caras ou baratas? Caríssimas. São caras? Caríssimas, eu acho que desnecessariamente caras. Agora vai melhorar porque com as proibições de santinho, isso é mais ou menos inútil. Camiseta, não sei o quê. Hoje em dia isso não tem peso maior. Tem peso para quem? Para os produtores desses gadgets, dessas coisas todas. Eu acho que a campanha é caríssima. A televisão se transformou. Ela não é gratuita. Gratuita é modo de dizer. Porque o tempo da televisão é pago pelo Tesouro, pelo governo, né? Ressarcido às empresas pelo governo. E segundo, que a produção dos programas ficou caríssima. Então, ela é muito cara. Eu acho que a campanha no Brasil é muito cara. Isso tem Sempre foi cara, né? Toda a vida. Isso tem a ver com o sistema de voto. Quer dizer, aqui nós temos essa votação proporcional uninominal, que é terrível. Que você tem, em cada estado tem... Em São Paulo tem quantos candidatos a deputado? 1000. É caríssimo essa máquina toda. Presidente, qual o papel da propaganda durante um governo? Que ações nessa área o senhor destacaria como importantes durante o período que governou o país? Bom, quando nós governamos, a primeira preocupação era ter moralidade nessas questões. Então, sobretudo quando estava o Sérgio Amaral como secretário de imprensa, na hora de imprensa tinha um outro título, de comunicação social, ele organizou com as empresas um sistema... O embaixador Sérgio Amaral. Um sistema pelo qual se evitava botar a faca na barriga do tesouro e tomar mais dinheiro e tal. Então foi feito todo um sistema de moralidade e a distribuição também entre as várias empresas e tal e coisa. Então isso nós fizemos.
Segundo, nós gastamos uma boa parte dos nossos recursos com campanhas que não eram provavelmente de fins eleitorais. Por exemplo, a campanha da AIDS, para combater a AIDS e de difundir o uso de meios preventivos. Que foi uma grande campanha, a primeira grande campanha no Brasil, foi do seu governo. Né? As campanhas de vacinação, as campanhas contra o uso do tabaco. Quer dizer, em vez de fazer uma campanha personalista, como agora é moda, nós fizemos uma coisa institucional e tendo em vista causas, em vez de ter em vista resultados eleitorais. O resultado é que perdemos a eleição depois. Né? Não, eu entendo. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista, nós tentamos criar um outro estilo. Que não vingou, porque no governo atual isso mudou. Né? Mudou, ficou tudo muito mais com um certo cheirinho eleitoral, né? e com muito dinheiro. Né? Uma coisa assim realmente extraordinária. Isso porque o Brasil também cresceu e tem mais recursos fiscais e tal. Mas eu acho que nós fizemos pouco diante do que... Se você percebeu, eu vou dar um exemplo concreto. Outro dia li num dos jornais um estudo de um economista da Unicamp, Cláudio Salme. Mostra o seguinte, comparando os períodos de governo. No meu governo teve maior acesso, quer dizer, se fez mais na área de saneamento básico, enfim, em várias áreas chamadas sociais do que no governo atual. Né? O salário mínimo, o aumento do salário mínimo foi mais ou menos o mesmo. Né? O maior aumento do salário mínimo foi dado por mim, em 95, foi 40% já depois do real. Bom, isso tudo não apareceu. Para dar a sensação, não, o governo do PSDB foi um governo que se concentrou na estabilização da economia e não olhou para o social. Não é verdade. Né? Nós não comunicamos fortemente como o governo atual comunica. Faz bem o governo atual que comunica fortemente, embora eu acho que ele esteja exagerando, para usar isso em fins eleitorais. Mas nós não usamos nem para fins de dizer, olha o que nós estamos fazendo, olha o que nós fizemos. Nós não dissemos. Presidente, o senhor acha que o seu partido, o PSDB, faz um bom trabalho até hoje de comunicação política e eleitoral? Não, eu não acho. Eu acho que não, acho que não faz, não, acho que não. Eu acho que o PSDB jamais conseguiu realmente se organizar nesse sentido de ter... o que eu vou comunicar? Qual é a minha marca? Como é que eu vou difundir esta marca? Jamais. Eu acho que tendo elementos, né? Por exemplo, a ideia do tucano, que é um símbolo, foi importante, foi o Montoro que inventou isso, né? Colocar o tucano como símbolo. E a cor azul e amarela, tem elementos tem o real, que podia ser... Agora, daqui a pouco, quem quer o dono da estabilidade é o Lula, não sou eu. Hoje, eu vi na Folha, a redução da inflação foi 37% maior no governo Lula que no governo Fernando Henrique. Ora, o que é isso? Eu reduzi de 30% ao mês para, digamos, 10%. Outra coisa é você diminuir de 6 para 4. Não tem comparação, né? E comparo erradamente e tal. Quer dizer, o PSDB não tomou nem essa marca, como devia ter tomado. Deixou escapar essa coisa do social. Todos os programas inovativos foram criados no meu governo. Praticamente todos. Né? Agora, pela primeira vez, por causa dos direitos humanos, o Lula falou do terceiro programa. Geralmente não fala que é continuidade, fala que estamos fundando a história outra vez e tal. E eu entendo que ele fale isso, porque eu não entendo que o PSDB não digo com mais energia, olha, devagar com andor, o santo é de barro, não é assim. Né? Bom, presidente, eu sei que o nosso tempo está corrido mais por causa do senhor e com outros compromissos. Nós vamos entrar agora no segundo bloco.